Olá, bom dia, alunos do sexto ano da escola MJ. Eu espero que vocês estejam bem. Tá? E hoje nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. Vamos aprender a medir as áreas de figuras planas. Lembrando, né, primeiramente, faça o cabeçalho. Essa aula referente é o dia 10, tá? Dia 10/11, foi na terça-feira, ok? Então, vamos lá. Então, a área dos polígonos. A área de um polígono é o número que expressa a medida da superfície dessa figura numa certa unidade. As fórmulas permitem efetuar com maior facilidade e rapidez esses cálculos. Tá? Então, aula passada, nós falamos sobre volume. Eu creio que no sexto ano da tarde, né, nós falamos sobre volume. E ali nós vimos que o volume é em metros cúbicos, porque ali é expressada, né, expressa por três medidas, é considerada três medidas: comprimento, a largura e a altura de um recipiente qualquer. Mas hoje nós vamos falar sobre essas áreas, né, de figuras planas, ou seja, tem duas dimensões somente. Tá? Então, a unidade de medida universal é o metro. E como é duas dimensões, vai ficar metro ao quadrado, né? E outras medidas que nós já conhecemos também, o centímetro ao quadrado. Tá? Mas hoje o objetivo é conhecermos essas formas que vai nos dar a facilidade, a rapidez de fazer os cálculos, tá? Quando nós queremos saber a medida de uma área, de uma figura qualquer. Ok? Legal. Então, primeiramente, nós vamos ver, tá, qual é a área do quadrado. Como calcular a área de um quadrado. Ok? Primeiro, né, o quadrado ele possui os quatro lados iguais, ou seja, a sua base tem a mesma medida da altura. Ok? Então, o quadrado, além, né, de possuir os quatro ângulos, né, que medem 90 graus, tá? Os seus quatro lados são iguais. Ou seja, né, a base, você pode escolher qualquer lado como base, é igual à altura. Então, para mim calcular a área de um quadrado, é só calcular a base vezes a altura, mas como elas são a mesma medida, né, eu representei aqui como lado L, vai ficar L, que é a base, vezes a altura, que é L também, representando o lado, os lados são todos iguais. Então, a área do quadrado ela vai ser o quê? O lado elevado ao quadrado. Ou seja, o lado vezes o lado. Mas como os lados são iguais, você pode elevar ao quadrado essa medida que você vai ter a área do quadrado. Você vai conseguir encontrar a área do quadrado. Então, a área do quadrado é bem simples, tá? É o lado elevado ao quadrado. Ok? Vamos agora para a figura chamada de retângulo. Como calcular a área de um retângulo? É da mesma forma que eu calculei a área do quadrado, mas tem um porém. Olha só, o retângulo é um polígono que possui quatro lados, né, também igualzinho, né, como os quatro lados do quadrado, onde os dois pares de lados são paralelos. No entanto, a medida da base é diferente da medida da altura. Olha só, o quadrado, todas as medidas eram iguais, todos os lados eram iguais. Então, primeiro diz o quê? Os dois pares de lados são paralelos, ou seja, esse lado que representa a base é paralelo, né, ao seu lado oposto, que está lá em cima. Eles nunca vão se tocar, essas retas nunca vão se tocar. E da mesma forma, esse segmento de reta que representa a altura, tá, é paralelo ao seu lado oposto também. Por isso que diz que os pares de lados são paralelos. No entanto, a gente vê que a base ela é diferente da altura. Tá? Não é igual ao quadrado, que a base é igual à altura, né? Porque todos os lados são iguais. O retângulo não, a base ela é diferente da altura. Mas eu calculo da mesma forma, é base vezes altura. Tá bom? Então, a área do retângulo, vou pegar a base, a medida da base, e multiplicar
pela medida da altura. Bem tranquilo isso aí, tá bom? Agora vamos ver um exemplo, tá? Não esqueçam, claro, né, de copiar essas definições, tá? Copie no caderno bonitinho, ok? Mas no final da aula vamos fazer alguns exercícios. É importante que você tenha copiado, né, a definição, a fórmula para me calcular a área de um quadrado, de um retângulo e assim diante. Ok? Então, vamos aplicar agora esse conhecimento. Tá? Diz assim esse exemplo, olha só. Compare a área do quadrado e do retângulo abaixo e verifique qual deles tem a maior área. Então, olhando dessa forma aqui, não tem como saber quem tem a maior área. Ou essas áreas são iguais, elas podem ser iguais, não é verdade? Mas eu só vou saber se eu calcular a área das duas figuras, ok? Então, primeiramente, né, eu tenho que saber que aqui eu tenho um quadrado, ok? E aqui um retângulo. Então, se esse cara aqui é o quadrado, então aqui esse lado também, na verdade, todos os lados vão medir 4 metros. Isso é fato. Todos os lados vão medir 4 metros, porque é o quadrado. A base tem que ser igual a altura. Okay? Legal. E aqui eu tenho um retângulo, porque eu vejo, né? Que é uma figura que tem 4 lados. Os dois lados são paralelos, aqui opostos, são paralelos. Né? E a base é diferente da altura. Então, eu tenho um retângulo aqui desse lado. Então, a área do quadrado, nós já vimos que é muito fácil, né? Eu calcular essa área. Eu pegar um lado e elevar ao quadrado, porque todos os lados são iguais. Ok? Então, vamos calcular logo essa área do quadrado aqui. Então, a área do quadrado fica dessa forma. Olha só. Lado ao quadrado. A gente vê que o lado ele mede 4 metros. Então, olha só como fica fácil. É 4 elevado ao quadrado, que é igual a... Aí 4 ao quadrado nós sabemos que é a mesma coisa que eu multiplicar 4 vezes 4. Isso é igual a 16. Olha, preste atenção na unidade de medidas, tá bom? A unidade de medida é metro, né? Mas como eu multipliquei 4 metros vezes 4 metros, vai ficar metros ao quadrado, tá? 16 metros quadrados, ok? Agora nós vamos calcular a área do retângulo, usando o raciocínio que já foi dado, que é a questão da forma. A área do retângulo fica da seguinte forma, olha só. É a base vezes a altura, ok? Porque no retângulo a base era diferente da altura. Entendeu? Então, aqui eu vejo que a base ela vale 8 metros e a altura 2 metros. Então, vai ser feita essa multiplicação bem simples. Tá? Então, a área desse retângulo vai ficar dessa forma. Olha só. A base é 8 metros, tá? Vou colocar o 8 aqui, mas eu tenho que entender que é 8 metros, tá? E vai multiplicar a altura, que é 2 metros. Olha só. Fica 8 vezes 2. É muito tranquilo isso aqui. Tá? Que é igual a 16. E como eu já falei, como há uma multiplicação entre metros e metros aqui, vai ficar metros ao quadrado, tá? Metros quadrados, porque é 2 dimensões. Tá? Nós estamos falando de figuras planas. Então, na verdade, né, não tem uma área maior do que a outra. Simplesmente essas áreas elas são que iguais. A área do quadrado é igual à área do retângulo. Então, se a gente for por observação, por visualizar somente, talvez nós vamos ser enganados, né? A gente olha dá vontade de falar, não, o retângulo tem uma área maior. Mas, na verdade, não, as áreas são iguais. Todas as duas figuras têm uma área de 16 metros quadrados. Ok? Por isso a importância do uso dessas formas. Ela vai agilizar o cálculo, né, e vai tirar a gente do erro, da observação. Não, o retângulo tem uma área maior e a gente ia se perder, porque, na verdade, essas duas figuras
as áreas são iguais, bom? Então, é assim que eu calculo a área do quadrado, o lado elevado ao quadrado. A área do retângulo, a base vezes a altura. Ok? Vamos lá. E agora nós vamos para outra figura muito conhecida, né? Por você, nós já estudamos, creio que umas 2 aulas sobre o triângulo. E o triângulo, a gente sabe que é uma figura que tem 3 lados e 3 ângulos. Ok? E para calcular a sua área, nós vamos calcular a base vezes a altura dividido por 2. Bom, a base, a gente sempre escolhe, né, a maioria das vezes nós escolhemos esse lado que está embaixo como base, e a altura, né, que vai até o cume da montanha, né, até o lado mais alto, até o vértice mais alto da figura. E isso vai me dar a altura e vai ser dividido por 2. Assim eu calculo a área de um triângulo. Não esqueçam, escrevam no caderno de vocês, façam as anotações, ok? Legal. Então, para calcular a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Bacana. Vamos ver um exemplo aqui para a gente aplicar esse conhecimento? Olha só, vamos calcular a área desse triângulo. Bem tranquilo. Tá? A base desse triângulo ele mede 10 centímetros. Legal. Então, aí eu vou pegar os dados, né? Base, né? A gente apresenta pela letra B, é igual a 10 centímetros. Né? Toda a questão a gente tem que primeiro colher os dados, para que depois a gente venha colocar na fórmula, vai ficar bem facinho, bem tranquilo. A altura, nós vimos que a altura é o quê? Que vai até o vértice mais alto, né? Esse triângulo, né? Representando, levando em conta que a base está aqui, e é 8 centímetros. Legal. Tá? Eu tenho a base, eu tenho a altura, agora é só usar, né, a fórmula que nós já sabemos. Para calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ok? Aí, então, eu vou usar essa fórmula aqui agora, tranquilamente. Olha só como vai ficar. Então, a área desse triângulo aqui que está em questão, né, é a base, aí eu olho para a base, eu vejo que é 10 centímetros. Eu já fiz essa anotação. Coloco 10 vezes a altura, é 8. Ó, nós vimos que a altura mede 8 centímetros. Então, eu coloco 8. E a base vezes a altura vai ser dividido por 2, que é da fórmula mesmo, essa divisão. Tá? E aqui, na hora de fazer essa multiplicação em cima e a divisão, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Tá? Existem várias maneiras de fazer essa resolução. Tá? Mas eu vou aqui na maneira tradicional, que é fazer primeiro 10 vezes o 8, bom, que vai dar 80, né? 10 vezes 8 é 80. E eu divido por 2, né, que é da fórmula, e agora eu tenho o resultado da área desse triângulo, que é 40, ok? Mas a unidade de medidas, como é que fica? Olha, está em centímetros, mas como é uma figura que está em 2 dimensões, né, eu tenho o comprimento e a largura dela, vai ficar centímetros ao quadrado, tá? Centímetros quadrados, ok? Porque o centímetro do 10 aqui vai multiplicar o centímetro do 8, e assim vai ficar centímetro quadrado. Okay? Então, aqui está a área de um triângulo. Olha, muito tranquilo. É verdade? Base vezes altura dividido por 2. Escrevam no caderno, exemplo, escrevam a definição. Tá? Na fórmula, como é que eu faço para calcular a área de um triângulo. Ok, agora nós vamos para outra figura, não tão conhecida assim, mas nós temos, né, um certo conhecimento sobre ela, que é o trapézio. Tá? O trapézio é um polígono que possui somente um par de lados paralelos. Isso quer dizer que esse polígono ele tem
dois pares de lados, não é verdade? Este lado que nós chamamos de base maior, o lado de cima que é a base menor, e esses dois lados aqui. Mas só que diz que somente um par de lado é paralelo, que no caso é a base maior, é paralelo à base menor. Agora, esses outros dois lados aqui, eles não são paralelos, tá? Porque eles vão se encontrar em algum momento aqui para cima. Se eu prolongasse essas retas, eles iriam se encontrar. Bom, então eu vejo que só tem um par de lado que é paralelo. Ok, e para me calcular a área desse trapézio, eu vou usar a base maior, a base menor e a altura, tá bom? Desse trapézio, dessa figura. A base maior, como nós já vimos, é esse segmento de reta, que nós representamos pelo B maiúsculo. A base menor fica lá em cima, por esse segmento de reta, que nós representamos pela letra B minúscula, como base menor. E a altura está aqui, tá? Que parte da base parte da base maior e vai até a base menor. O vértice da base menor, e assim eu traço a altura. E a fórmula fica dessa maneira. Olha só, a área do trapézio vai ser igual a base maior, né, mais a base menor. E dessa soma eu vou multiplicar pela altura. E no final eu divido por 2. E assim eu encontro a área de um trapézio qualquer. Ok? Então escrevam, coloquem no caderno, coloquem a definição, coloquem a fórmula, para a gente aplicar agora neste exemplo a seguir. Olha só. Esse exemplo, calcule a área do trapézio. E fica muito tranquilo, né? Esses exemplos, porque ele me dá a base maior. A base maior, nesse caso, é 12 centímetros, né? Que compreende, né? Este lado maior aqui, né? A base, essa parte de baixo aqui, um lado maior. A base maior é 12 e a base menor equivale a 5 centímetros, que é essa parte de cima aqui, representada pelo B minúsculo. Ok? E a altura nós já falamos, parte da base maior até o vértice, um dos vértices, né, da base menor. Ok? E a fórmula nós já sabemos, né, que a área do trapézio nós calculamos somando as duas bases. O resultado dessa soma multiplico com a altura e, por final, eu divido por 2 e fica bem tranquilo. Beleza, então vamos calcular a área desse trapézio? Olha só como ficaria a área do trapézio. Primeiro, nós vamos fazer uma soma entre a base maior e a base menor. A base maior é 12. Tá? Então, 12 mais... Aí a base menor é 5. 12 mais 5. Só apagar esses 5 aqui, ficou um pouquinho feinho. Tá? 12 mais 5. Vezes a altura. E quem é a altura? Nós vimos aqui que a altura mede 4 centímetros. Então, vai ser multiplicado por 4. Por final, né, naquele método tradicional, dividir por 2. Então, você pode, né, dividir esse 4 aqui por 2 e fazer direto, mas vamos devagar. Tá? Então, agora, primeiro, eu vou fazer essa soma aqui, para ficar um negócio bem bonito. 12 mais 5 dá 17. Bom, esse é o resultado da soma das duas bases, vezes 4, que é da fórmula, né? E divido por 2 esse resultado. Ok? Só somei as duas bases e deixei ainda a multiplicação aqui do jeito que está. Então, eu vou fazer a multiplicação agora. 17 vezes 4 vai dar o quê? 68. Tá? Você pode fazer essa continha, você vai ver que vai dar 68 dividido por 2, né? Que esse 2 é da fórmula, eu vou chegar ao que? Ao 34, ok? Centímetros quadrados. Nós estamos falando de centímetros, tá bom? Quadrados
É unidade de medida porque, como eu falei, é uma figura plana. Aí a figura plana ela tem duas dimensões, então o resultado vai ficar 34 centímetros quadrados. Então, a área do trapézio, base maior, que é o lado maior aqui embaixo, né? Mais a base menor que está em cima, vezes a altura e divido por 12, assim eu consigo encontrar a área do trapézio. Lembrando, escreva no caderno este exemplo, a definição do que seria um trapézio, que nós vamos precisar. Legal, agora nós vamos falar sobre uma outra figura, chamada de paralelogramo. Uma coisa que a gente pode, logo de cara, né, ver, ter uma curiosidade, porque a área do paralelogramo a gente calcula da mesma forma que calculamos a área do retângulo. Isso porque, o que acontece com o paralelogramo? Primeiro, o paralelogramo, ele tem o quê? Dois pares de lados paralelos, né? E as suas medidas são iguais, respectivamente iguais. É como o retângulo, tá? Este lado é paralelo a esse e as suas medidas são iguais, tá? Assim como este lado é paralelo a esse e as suas medidas também são iguais. Então, o que acontece? Que para calcular a área de um paralelogramo, eu posso levar em consideração o cálculo da área de um retângulo. Porque nós vamos ver, né, já um exemplo em um vídeo, onde este triângulo aqui, ele é deslocado para preencher, né, este vazio aqui, tá? Só colocar em vermelho aqui. E quando fizer esse preenchimento, essa figura que era um paralelogramo, ela vai se tornar um retângulo, na verdade, tá? Por isso que a área do paralelogramo é feita da mesma forma, é calculada da mesma forma que nós calculamos a área de um retângulo. Mas vamos ver o vídeo agora? Olha só. Sensacional curso de pipas com a professora Maristela. É no sábado às 14 horas. Venha e traga a criançada. Beleza é calcular a área de um quadrado ou um retângulo. É isso meus alunos já sabem fazer. O problema é que eles vão chegar daqui a pouco para a nossa aula e eu ainda não sei como eu vou ensinar o cálculo da área de uma pipa, que não é exatamente um retângulo. Quer dizer, é quase um retângulo, mas um lado é um pouco maior que o outro. Eu já sei. Vou fazer esta figura virar um retângulo, já que essa é uma forma que todos sabem calcular. Para isso, eu só preciso cortar da ponta da figura um triângulo com a base de 3 centímetros e colocá-lo aqui em cima. Pronto! Agora eu tenho um retângulo de 23 por 18. Agora é só multiplicar 23 centímetros por 18, que é igual a 414 centímetros quadrados. Maristela, isso é simplesmente genial! Com o mesmo raciocínio, eu posso mostrar para os meus alunos como fica fácil calcular as áreas de uma pipa, por exemplo, com a forma de um paralelogramo. É só transformar a figura num retângulo. Isso mesmo. Assim vai ficar fácil definir a quantidade exata de papel que vai ser preciso para fazer uma pipa desse formato. Se eu pedir para os alunos cortarem um pedaço deste paralelogramo e encaixarem o pedaço no outro lado, a figura vai virar um retângulo bem na frente deles. E esta área eles sabem calcular. Então vai ser fácil para eles entenderem que a área do paralelogramo pode ser calculada em função de sua base e de sua altura. Será que eles sabem que a altura é a distância de uma base à outra e que é perpendicular à base? Bom, se não souberem, eu explico. O importante é que eles entendam que para calcular a área do paralelogramo é só multiplicar a base pela altura.
Então, vamos ver agora como calcular a área do losango. Tá? Primeiro, o losango ele tem os dois pares de lados paralelos e as medidas dos lados são todas iguais. Ok? Então, além deste lado ser paralelo a esse, né, os lados opostos são paralelos, este lado paralelo a esse, tá? Mas eles são todos iguais, essas medidas são as mesmas, tá? Por exemplo, se aqui valesse 3 centímetros, tá? Tivesse esta medida de 3 centímetros, todos esses outros lados teriam 3 centímetros, tá? Teriam como medida 3 centímetros. Porque num losango, as medidas dos lados são todas iguais, né? E os lados opostos são paralelos. Lembrando que o paralelogramo, os lados opostos são paralelos, mas os lados não são todos iguais. E já tá, nesse losango já é diferente. Esses lados, já no losango é diferente. Os lados são todos iguais, tá? A gente pode apresentar como um risco porque são todos iguais. Ok? Para calcular essa área vai ser como? A diagonal maior, olha só. A diagonal maior, que é esta diagonal, tá? Isso lembra muito uma pipa, né? Papagaio, que a gente fala rabiola, alguma coisa assim parecida. Vezes a diagonal menor, que chamamos até de curica, parece essas pipas, que é feito por 2 talas somente. Tá? E eu divido por 2. Nós vamos ver agora no vídeo o exemplo porque é dividido por 2. Nós vamos representar, vamos associar novamente a um retângulo. Tá? Então, essas áreas vão ser preenchidas. Ok? Essas áreas vão ser preenchidas formando um retângulo, né? E quando eu fizer esse cálculo dessa área, utilizando o retângulo, eu vou dividir por 2, porque este retângulo que eu estou formando aqui de roxo, ele tem 2 vezes a área desse losango que está lá dentro. Tá? Então, para eu saber a área do losango, eu vou dividir por 2. Vamos ver só no vídeo, olha só. Vocês já pensaram como a gente saberia o quanto de papel seria preciso para fazer essa pipa em forma de losango? Agora, transformando a figura fica fácil. Querem ver? Se a gente dobrar cada uma dessas 4 partes do losango e juntar nelas próprias, vamos criar um retângulo. Agora, olhem só. A diagonal maior do losango é igual ao lado maior deste retângulo. E a diagonal menor é igual ao menor lado. Ou seja, a área do losango é igual à diagonal maior do losango multiplicada pela diagonal menor e dividida por 2, já que nós dobramos a figura. Quer dizer que a área deste losango com diagonal maior medindo 30 centímetros e diagonal menor medindo 20 centímetros é de... Não é simples? Então, pessoal, depois de nós vermos todos esses exemplos, como utilizar as fórmulas para calcular as áreas das figuras planas, nós vamos ficar com essa atividade para cá. Tá? E não esqueça, como já foi falado desde o início, copie no caderno as definições, copie as fórmulas, para que a gente venha utilizar agora nessa atividade. Aqui há 6 figuras planas: quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, paralelogramo e losango. E para cada figura dessa você vai utilizar as fórmulas que já foi dada na aula para calcular a figura, calcular a área de cada figura, claro. Aí também vai ficar uma atividade também que está no livro, na página 290, as questões 20 e 22, tá? Utilizando tudo que nós vimos na aula, a questão das fórmulas para calcular a área das figuras planas.
Então, desde já agradeço a atenção de todos, Deus abençoe, fique com Deus, tá? Até mais.